Paz do Senhor, pessoal. Aqui estou eu de novo, meu segundo vídeo. E a grande diferença é que agora tem uma lousa. Nossa, que impressionante. Eu sei, é só uma lousa, mas um pouco é melhor do que nada. Aqui eu não vou necessariamente escrever com giz, eu sei que é o que eu devia fazer, né? Mas eu vou colocar alguns efeitos mesmo na hora da edição. Isso aqui é só para preencher o espaço, para não ficar aquele fundo feio de madeira. Nesse segundo vídeo eu vou falar sobre tribulação. No meu primeiro vídeo eu falei sobre prosperidade e eu citei como um ótimo exemplo Salomão. Só que dessa vez eu vou citar Jó. Jó foi, na minha opinião, o homem mais atribulado da Bíblia. Antes de qualquer coisa, eu vou dar uma resumida na história de Jó. Era uma vez, na cidade de Uz existia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e era um homem extremamente rico. A riqueza naquela época era mais representada pelo gado, jumentos, camelos, bois. E Deus fazia com que Jó tivesse muita prosperidade e ele abençoava tudo o que Jó fazia. Satanás chegou na presença de Deus e Deus perguntou: por onde tem andado, Satanás? Tem andado por aí, por ali. Você viu meu servo Jó? Ele é íntegro, reto e ele procura me temer. Jó é um homem muito rico e o Senhor deu para ele todas as riquezas. É muito fácil de temer. Tenho certeza que se o Senhor tirasse essas riquezas, ele com certeza ia blasfemar contra o seu nome. Deus, entre aspas, aceitou o desafio porque ele conhecia o servo dele. Então Deus disse: ok, Satanás, pode tocar em tudo que ele tem, mas não toca na saúde de Jó. Então, um belo dia, não tão belo assim na verdade, né? Vieram 4 empregados para darem 4 péssimas notícias para Jó. Primeiro empregado: Jó, os sabeus nos atacaram. Eles levaram os nossos bois, mataram todos os empregados. Só eu consegui fugir para te dar notícia. Segundo empregado: Jó, caiu um raio, mataram as ovelhas e os pastores. Só eu sobrevivi para conseguir te dar a notícia. Terceiro empregado: 3 bandos de caldeus nos atacaram e levaram todos os camelos e mataram os empregados. Só eu consegui vir aqui para te dar a notícia. Quarto e último empregado: Jó, os seus filhos e as suas filhas estavam na casa do seu irmão quando um vento muito forte derrubou a casa e matou todos. Só eu consegui sobreviver aqui para poder te dar essa notícia. Detalhe: Jó tinha 10 filhos e perdeu todos de uma vez. Ele rasgou as suas vestes em sinal de tristeza, rapou a cabeça. Porém, como Jó era um homem muito temente, se ajoelhou diante de Deus, mas ao invés de blasfemar, ele adorou. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome dele. No outro dia, Satanás voltou na presença de Deus e Deus disse: você viu meu servo Jó? Reto, íntegro, não se desvia da palavra e mesmo sem motivo eu tirei tudo dele e ele ainda assim não blasfemou contra o meu nome. Se o Senhor permitir que eu toque na saúde de Jó, ele vai com certeza blasfemar contra o seu nome. Pode tocar na saúde de Jó, mas não o mate. Jó ficou cheio de feridas pelo corpo todo. Ele se coçava com pedaços de telha. As pessoas às vezes até zombavam de Jó. E aí Jó acabou ficando de cama, doente, perdeu tudo. E no mesmo dia, os 3 amigos de Jó vêm visitar, acusam o tempo inteiro, dizendo que Jó está sofrendo porque ele pecou. E assim se passa toda a história de Jó. É sofrimento do começo ao fim. E como se já não bastasse perder tudo e ter ficado de cama, a esposa de Jó olhou para ele e disse: amaldiçoe esse Deus e morre. Esposa joia. Apesar de Jó desejar a própria morte, ele não blasfemou. E no final da história, Deus aparece diante de Jó e Jó diz: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor. Eu falei de coisas que eu não compreendia, que eram grandes demais para mim. Então, no final, Deus deu em dobro tudo o que Jó tinha e que ele perdeu. Os bois, as ovelhas, camelos, e ganhou inclusive 10 filhos de volta. Ao longo da história da Bíblia,
Existem inúmeros exemplos de tribulação além do de Jó. Um primeiro bom exemplo, dá uma lida no livro de Gênesis, nos capítulos 37 e vai para o 39. Nesses 2 capítulos de Gênesis, a gente ouve falar da história de José. Um homem que foi traído pelos próprios irmãos por uma questão de inveja, foi vendido como escravo para o Egito. Lá no Egito sofreu a tentação, porque a esposa do dono de José tentou seduzi-lo. Essa mulher que tentou seduzir José disse que foi ele quem tentou coisas com ela. Ele foi acusado injustamente e José foi jogado na prisão. Segundo bom exemplo, o povo de Israel. A história está no livro de Êxodo. A palavra Êxodo quer dizer saída, porque esse livro retrata a saída do povo de Israel do Egito, onde eles foram escravizados por 400 anos, até a chegada em Canaã, que foi a terra que Deus prometeu que daria a esse povo. Durante toda essa viagem, o povo sentiu fome, o povo sentiu sede, o povo reclamou muito, porque eles ficaram muito tempo no deserto, então eles enfrentaram um calor insuportável, não pararam de andar. O terceiro exemplo, que na verdade compreende vários exemplos ao mesmo tempo, são os reis de Israel. Seja o rei Davi, ou o rei Salomão, ou até os que vieram antes, que foram juízes do povo de Israel. Todos esses líderes tiveram suas tribulações, seus problemas. Claro que alguns eles pediram, né? As dificuldades do reino de Davi foram porque ele teve relações com a mulher de outro homem e ainda mandou esse homem para a guerra para morrer, para não ficar sabendo da traição. E Deus deixou com que Davi enfrentasse as consequências. Deus permitiu um grande problema dentro do reino. E o próprio filho de Davi se revoltou e tomou o reinado dele. Só que, aonde eu quero chegar? O primeiro exemplo, José foi vendido pelos seus irmãos para o Egito como escravo. Não murmurou. Ele foi um homem realmente trabalhador enquanto estava ali como escravo. Quando foi tentado pela mulher do dono dele, ele fugiu, ele foi acusado injustamente. E quando ele foi jogado dentro da prisão, ele conquistou a simpatia do carcereiro da prisão. E esse carcereiro deixou ele como responsável por tudo ali. No segundo exemplo, o povo de Israel, quando eles passaram sede, Deus fez brotar água da rocha para o povo beber. Quando eles sentiram fome, Deus fez cair do céu uma semente chamada maná para eles comerem. Deus mandou um vento trazendo codorna para o povo comer carne. Enquanto o povo passava calor, essa parte não dá para evitar muito não, né? Porque é um deserto. O povo não parou de andar, mas o tempo que o povo andou, os pés não incharam e as roupas não desgastaram.